bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui, mais uma vez, depois de um ano. O culpado é o pastor de Londres. Alguém tem que ser culpado. Prazer estar aqui com o pastor, com esta igreja. Que Deus continue abençoando poderosamente a todos vocês. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8. Quero ser bem didático nesta oportunidade, para que você possa absorver aquilo que Deus tem para o seu coração. Todos acharam? Fica depois de Gálatas, verso 8, parte A. Quem achou, diga amém. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Amém. Todos vocês sabem que o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Divino, o Deus imensurável, o único Deus, com toda a sua completude, com todo o seu poder, com toda a sua essência, com toda a sua majestade, com toda a sua glória, esse Deus habita na eternidade. Quando Moisés salmodia o Salmo 90, ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade é algo incalculável. A nossa mente humana não consegue definir ou entender como é a eternidade. Na eternidade não se contam minutos, não se contam horas, não se contam dias, não se contam semanas, não se contam meses, não se contam anos, não se contam décadas, não se contam séculos, e também não se contam milênios, porque na eternidade o tempo é um só, que nós chamamos de Kairos. Na eternidade Deus criou os anjos, seres poderosíssimos, que estão divididos em classes. Existe a classe dos querubins, que são chamados de animais, e alguns deles são guardiões do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 5 você vai entender. São seres poderosíssimos. Existe a classe dos serafins. Para você ter a noção de como é um serafim, está registrado em Isaías capítulo 6. Lá o profeta diz que cada um tem 6 asas. São seres ardentes. Se um descesse aqui literalmente, isso aqui viraria cinzas, porque são seres abrasadores. Existe a classe do arcanjo, que a gente entende que tem apenas um, e a respeito dele, Daniel escreveu, dizendo que seu nome é Miguel, e ele é príncipe de Israel, ou seja, ele é o guardião da nação de Israel. E existem milhares e milhares de anjos. Todos esses seres, por mais poderosos que sejam, eles não são seres eternos. Em essência, eles vivem eternamente. Eterno só existe um, Jeová, o Todo-Poderoso. Ainda que estes seres são poderosíssimos, eles não são a imagem de Deus e nem a coroa da criação. A coroa da criação de Deus é o homem. O homem não foi criado na eternidade.
O homem foi criado nesse tempo que nós chamamos de Cronos. Aqui se conta o tempo, se contam minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Aqui o tempo passa. Por isso Jeová colocou o luminar maior, chamou o sol e disse: governe o dia. O luminar menor colocou no céu e disse: seu nome é lua, governe a noite. E disse para o homem: isto te servirá para determinar tempo e estação. Aqui o tempo passa. Aqui é o Cronos. Aqui nós temos passado, aqui nós temos presente e aqui temos futuro. Mas o Deus que é eterno, para ele o tempo não passa. Por isso que a Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, ele é hoje, agora ele não será. Nós seremos, ele não. Ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Então o que Deus deu ao homem não deu a nenhum ser angelical o privilégio de ser a sua imagem e a sua semelhança. Esse homem foi colocado na geografia chamada Éden, aonde o Senhor Deus plantou um jardim. Este homem não foi criado um ser eterno, mas o homem foi criado para viver eternamente, com uma condicional: não comer do fruto da árvore que Deus determinou que ele não comesse, pois o dia que ele comesse, então ele morreria. Este homem desobedeceu a Deus e aí recebeu a maldição da desobediência, que foi a morte. Quando Deus criou o homem, para vocês entenderem, Deus criou um sistema de relacionamento que nós chamamos de dispensações. Nós somos dispensacionalistas. O que significa isso, pastor? Significa que nós cremos nas dispensações. O que são dispensações? São períodos que Deus dispensou para relacionar-se com o homem. Então, nossa denominação, nós cremos nas dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a próxima dispensação do milênio. Dispensação da inocência, da criação do homem à queda. Dispensação da consciência, da queda ao dilúvio. Dispensação do governo humano, do dilúvio a Abraão. Dispensação patriarcal, que é a mesma da promessa, de Abraão ao Sinai. Dispensação da lei, do Sinai até João Batista. Não é até Jesus, não, Jesus é antes. E a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. A próxima dispensação é a dispensação do milênio. Entre as dispensações, Deus estabeleceu alianças. A aliança adâmica, a aliança noélica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a maior de todas as alianças. No ato da ceia, Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Esta é divina, essa é eterna, essa é imensurável, essa é perfeita, essa é santa, essa é baseada e feita no sangue derramado na cruz do Calvário. Pois bem,
nós estamos na dispensação da graça. O que é graça, pastor? Graça não é misericórdia. Há uma grande diferença. O que é misericórdia? A misericórdia, ela impede que eu receba o que mereço, segundo o profeta Jeremias em Lamentações. Disto me recordarei, por isso tenho esperança. Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, o que eu mereço? Ser consumido. Por que não sou? Por causa das misericórdias. E a graça me dá o que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo, mas pela graça sou salvo. Enquanto a misericórdia impede que eu receba o que mereço, a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, nós estamos na dispensação da graça. O que é graça? A graça é um favor imerecido de Deus ao homem. Mas existe o conceito da graça comum. O que seria graça comum, pastor? Graça comum, segundo a Bíblia, ela alcança a todos, independente do credo, independente da religião, independente do caráter, independente da índole, independente da honestidade, não interessa. A graça comum alcança a todos, porque ela é um favor imerecido de Deus ao homem. Dá-me então, pastor, exemplo de graça comum. O sol que te aquece é graça comum. O sábio Salomão disse: o sol nasce para todos, para quem é crente, para quem é não crente, mas a sombra é só nossa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A lua que influencia nas marés dos oceanos, graça comum. Os peixes que servem para a nossa alimentação, graça comum. A brisa que te refresca, graça comum. O orvalho que rega a terra toda noite, graça comum. A chuva que cai, graça comum. Os verdes das plantas no processo da fotossíntese para a purificação do ar, graça comum. O oxigênio que nós respiramos, graça comum. Os rios que, como veias, cortam o planeta Terra, graça comum. Então todos desfrutam dessa graça comum, independente de credo, religião ou índole ou caráter. Mas a graça que Paulo está escrevendo aqui não é a graça comum, porque essa graça que Paulo escreve, ela tem um vínculo, um gatilho, uma ponte, uma passarela, para que você seja alcançado por ela. E como é o nome dessa graça? Essa graça aqui é a graça salvífica, a graça salvadora. E qual é o vínculo para que nós a recebamos? É só ler. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Ou seja, é para todos que têm fé. É só ler o versículo 3, capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. O carcereiro, quando teve o terremoto e as celas se abriram, ele pensou que todos tinham fugido, ele quis tirar a vida. Paulo disse: não faças mal, rapaz, estamos todos nós aqui, ninguém fugiu. Aí disse: mas o que farei para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a ordenança? Uma delas que Jesus deixou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os, toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, ou seja, quem tem fé,
Se for batizado, será salvo. E como eu adquiro fé, pastor? Paulo explica aos Romanos: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu preciso explicar que a fé não é um sentimento. Estou indo para o Aviva de Vec porque estou sentindo uma fé. Veio pelo propósito errado, vai receber nada. O que é a fé, pastor? Se a fé fosse sentimento, ela passava. Mas a fé, segundo a carta aos Hebreus, é fundamento. Aonde você está firmado na fé. Não existe galeria dos heróis da batalha. Não existe galeria dos heróis da luta e nem galeria dos heróis da guerra. O que existe é galeria dos heróis da fé. O vento sopra, você vai lá embaixo, mas como você tem fé, o vento passa, você continua de pé. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. E como eu faço, pastor, para adquirir essa fé e continuar com ela? Olhando para Jesus, autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. E quem tem fé não anda por vista. Quem não tem fé tem que ver para crer. Mas quem tem fé crê e depois vê. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O justo viverá da fé. Bendito seja o nome de Jesus. Esta graça salvadora, ela tem 3 princípios básicos que eu separei. Tem alguns outros, mas eu separei apenas 3 princípios básicos dessa graça salvadora. O primeiro princípio básico dessa graça salvadora é que esta graça salvadora é rica. Olha o que diz o verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, plural, as abundantes, plural, riquezas da sua graça. Ou seja, essa graça, ela é rica. E eu acho que você já entendeu. Se essa graça salvadora é rica e você tem fé para recebê-la, logo você também é. Vou repetir. Se essa graça salvadora é rica e você tem fé para recebê-la, logo você também é rico, irmão. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Bem sabeis que a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ou seja, você pode estar duro, mas é rico. Você pode estar com fatura do cartão de crédito estourado, mas você é rico, porque a riqueza da graça não se constitui no cartão black, nem na conta bancária e nem nos bens que você possui, porque Paulo diz que aquele que espera em Jesus só nessa vida é miserável, mas Jesus vem e diz: não há ninguém que deixa pai, que deixa mãe, que larga tudo para me servir, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e quando terminar, ainda ganha a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Você é rico da graça de Deus. Pode virar você de ponta cabeça, não vai cair R$1, mas levanta: eu sou rico. Deus não dá crente para a graça, Deus dá graça aos crentes. Você é rico da graça de Deus. Você pode adorá-lo nesta noite. Você é rico da graça. Agora, só que a riqueza da graça está no plural. E quais são essas riquezas? Claro que eu não sei todas elas, porque o único pregador que sabe tudo é Jesus. Mas uma riqueza só eu quero mostrar para você que você recebeu.
Qual é a riqueza, pastor? Então voltemos ao Éden. Qual era a condicional para o homem viver para sempre? Não comer do fruto. E quando comesse, morreria. Desobedeceu, comeu, perdeu a bênção da vida eterna. E agora todos morrem. E agora todos nós somos amaldiçoados pelo pecado de Adão. E o que essa graça nos dá? Essa graça nos dá a vida. Pastor, o senhor acabou de dizer que a graça comum alcança a todos que estão vivos. Claro, se essa graça comum alcança a todos que estão vivos, independente do credo, da fé ou da religião, então por que essa graça salvadora nos dá vida? Eles também não têm vida? Eles têm vidinha. É diferente da vida na graça. Glória ao nome de Jesus. Quer ver uma coisa? O sábio Salomão deixou para nós 3 literaturas. Cada literatura revela a sua faixa etária de idade. Cantares revela sua juventude, seu romantismo, sua paixonite, sua saúde, sua virilidade, revelam tudo isso. Depois ele fica maduro, escreve Provérbios, que vai revelar sua maturidade. Capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, misturou seu vinho, abateu os seus cordeiros para o churrasco, preparou seu banquete, deu ordem às suas criadas para servirem. Quem quiser venha com uma pomba e beba vinho, deixar insensato e vivei. Maturidade. Depois ele vai escrever Eclesiastes, ele já deve estar com quase 60. Aí ele diz: tudo que os meus olhos viram, eu não neguei, mas descobri uma coisa debaixo do sol, que foi: tudo é vaidade. Ora, agora é fácil, com 60 na cachola, até eu quero ver descobrir que é vaidade com 18, com 20. Aí ele diz lá em Eclesiastes: tudo que é, já foi, tudo que há de ser, também já foi. Ou seja, o homem nasce, cresce, trabalha, casa, envelhece e morre, porque do pó nós viemos, para o pó retornaremos. O que é isso? Ciclo vicioso da vida. Ele diz: o que acontece agora já aconteceu nos séculos passados. A vida é assim, tem um ciclo vicioso, porque Salomão não conheceu esta graça aqui. Essa graça salvadora, ela interrompe o ciclo vicioso da vida e nos dá uma outra vida. Oh, glória ao nome de Jesus. A Paulo escreve aos Romanos 6,4, diz: se com ele fomos batizados pelo batismo na morte, assim como que Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 10: os que vieram antes de mim eram mercenários, as ovelhas não ouviram a sua voz, também não seguiram, porque eu sou a porta do curral das ovelhas. Este entrará, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. O mercenário, quando vê o lobo, mete o pé, foge, mas eu não. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem vida na graça. Ninguém enjoa de servir a Jesus. Não vou mais para a igreja porque Jesus todo dia é a mesma coisa, estou enjoado. Não, a vida na graça é novidade todos os dias. Lembra do profeta Ezequiel? Um varão passou por mim com um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar por águas que me deram nos artérios. Mediu mais 1000, me fez passar por águas que me deram nos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar por águas que me davam nos lombos. Dali para frente eu vi as águas que para atravessá-las tinha que ser a nado. Assim é a vida na graça. Começa nos artérios, depois vai para os joelhos, depois vai para os lombos. Aí vai chegar uma hora que Jeová vai dizer: daí para frente você tem que tirar o pé do chão e mergulhar de cabeça em mim, para você ver o que eu tenho. Aí a gente vai igual bobinho,
Mergulhamos e diz: Deus, o Senhor é tudo isso? Viu nada, vem mais. Deus, o Senhor também tem isso? Viu nada, vem mais. Deus, o Senhor também dá isso? Vem mais. Deus, com profundidade de conhecimento, riqueza e sabedoria, vem mais. Porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você tem uma vida na graça, e é vida abundante. Você não tem vidinha, você tem vida na graça. Mergulha na graça nesta noite, para você receber aquilo que Deus tem. Receba nesta noite vida, e vida na graça de Jesus de Nazaré. A vida. Primeiro, essa graça é rica. Segundo princípio desta graça, esta graça, ela é soberana. Ou seja, a graça, ela é soberana. A graça não dialoga. A graça não pede licença. A graça não pede por favor. A graça não negocia. A graça se impõe. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: quando vocês orarem, orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando ele encerra a oração, ele diz: porque teu é o reino. Ou seja, se tem reino, tem trono. Olha o que diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4:16: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, soberania. A graça é soberana, e na sua soberania ela se revela. Quando diz assim, Romanos 5:21 diz assim: assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reina na justiça. A graça reina. A graça é soberana. Pastor, quando foi que Deus me amou? Quando eu levantei a mão? Claro que não. Quando eu passei a fazer campanha aqui? Não. Quando eu passei a ser um ofertante liberal? De maneira nenhuma. Quando eu passei a ser um dizimista fiel? Também não. Quando eu dei o meu nome para o batismo? Claro que não. Quando foi que Deus me amou? Está aqui na Bíblia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, quando a gente estava largado na sarjeta, acabado, viciado. Tem gente que a cocaína tinha acabado com a cartilagem do nariz. Lá na embriaguez, lá a graça chegou. Oh, glória ao nome de Jesus. Alguns segmentos religiosos chegaram lá. Nenhum deles deu jeito em você e em mim. Mas a graça chegou. A graça não pediu para entrar, a graça entrou. A graça não pediu licença, ela foi chegando absoluta e reinando. A graça é tão soberana que ela não vem na mesma medida do nosso pecado, senão o jogo dava empate. 1.000 toneladas de pecados, 1.000 toneladas de graça. 500 quilos de pecados, 500 quilos de graça. 6.000 quilos de pecados, 6.000 quilos de graça. A graça, ela é soberana. Aonde abundou o pecado, eu acho que você já entendeu. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque ela é soberana. A graça reina, a graça vê, a graça prevê, a graça diz, a graça prediz, a graça vela, a graça revela, a graça move, a graça comove, a graça remove, a graça purifica, a graça santifica, a graça vivifica, a graça tem, a graça contém, a graça retém, a graça alcança, a graça abrange, a graça levanta, a graça lava, a graça renova, a graça restaura, a graça transforma, a graça abrange. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A graça vem, a graça chega, a graça
permanece, a graça estabelece, a graça enaltece, a graça enobrece, a graça é vida, a graça... Oh, glória, você pode adorar esta graça infinita, essa graça bendita, essa graça inaudita, essa graça imensurável, a graça... Oh, Ramachuri canta. Aleluia! Na soberania da graça também vem a sua capacitação. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 6, 7, 8, o 9, que já vai direto. Paulo diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja de Deus. Dos apóstolos trabalhei mais do que todos eles. Aí diz: não eu, mas a graça que estava comigo. Sou o que sou, ou seja, não que eu seja o que eu sou, sou o que sou, porque a graça de Deus não foi vã para comigo. A graça capacita. Esse pedaço aqui, chamado púlpito, que se chama altar, para quem está de fora é glamuroso, para quem está de fora é atraente, para quem está de fora é envolvente, para quem está de fora é cobiçoso, para quem está de fora é charmoso, para quem está de fora é desejoso, mas não sabe como é isso aqui. Quando se fecham as cortinas, isso aqui não é meritocracia, isso aqui é graça. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem ora daí diz: se eu tivesse aí, cantava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, dirigia melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu ensinava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu pregava melhor. Está fora da graça. Por quê? Porque isso aqui constrange. Isso aqui não é por mérito, é por graça. Isso aqui não se vende, isso aqui não se negocia, isso aqui não tem apadrinhamento, isso aqui não tem barganha, isso aqui é graça. E como funciona, pastor? Mais ou menos assim: você chega e diz: eu não posso. A graça diz: sobe que eu posso. Eu não tenho, suba que eu dou. Eu não consigo, suba que quem faz você conseguir sou eu. Aleluia! Eu não mereço, suba, porque aqui não é meritocracia, é graça. Paulo entrou no gabinete de Jesus com a cara vermelha e diz: olha, o negócio é o seguinte, mensageiro de Satanás já me deram na cara 3 vezes, negócio está ruim. Se vai pregar, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, bendito seja esta graça. Levanta a tua cabeça, porque não é por mérito, é por graça. Oh, glória ao nome de Jesus. A graça capacita. A graça é rica, a graça é soberana, e na sua soberania a graça capacita. Terceiro princípio, para nós caminharmos por fim: essa graça salvadora, ela é eterna. Essa graça salvadora não tem 2025 anos, porque o Calvário tem essa idade. Não. O Calvário é a expressão máxima da graça, mas a graça é antes. A graça não é projeto de lei efetuado na Câmara dos Deputados Federais, avaliada pelo Senado, sancionada pelo Presidente da República e visualizada e conferida pelo STF. Se fosse, estavam todos nós lascados. A graça não vem da Casa Branca, a graça não vem da ONU, a graça não vem do Vaticano, a graça não vem da OTAN, a graça não vem de nenhuma faculdade de filosofia. A graça não é produto da mente de pastor e nem de pregador ou de apóstolo. A graça é eterna. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando chegaram para João Batista e quiseram dar a ele o título de Messias, ele refutou: tu és o Cristo? Ele disse: não. Tu és o Messias? Não. Vocês estão malucos? Ele é antes de mim. Vocês não sabem que quem tem a noiva é o noivo? E o amigo vendo se alegra? Não. Ele é antes de mim. Eu só posso batizar com água, mas quando ele vier, vos batizará com o Espírito Santo. E tem mais: dele eu não sou digno de desatar as correias, sois ao parcas. Tem mais o que? Importa que ele cresça
e que eu diminua. Então quem é você? Eu sou apenas a voz. Oh, glória ao nome de Jesus, do que clama no deserto. Ele é a expressão máxima da graça. A graça é eterna. E onde está a base da eternidade da graça? Está na Bíblia, tem que ler a Bíblia. Vamos para o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça, não é meritocracia. Se fosse, estava lascado. Porque somos feituras sua, criados em Cristo. Preposição, criados em Cristo. Aqui está a base da graça. Qual? Um cordeiro sacrificado. Olha o que diz João em Apocalipse. E o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Para a gente entender onde está a base da graça, se você puder botar no telão aí, Apocalipse capítulo 5, se puder colocar, me ajudará, para você ver qual é a base da eternidade da graça. Verso 1, acompanhe comigo. A base da graça é o sacrifício do cordeiro. Veja a Bíblia. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Verso 3. Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Verso 4. Eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Verso 6, preste bastante atenção. Depois eis que vi no centro do trono, cercado pelos 4 animais, os querubins viventes, e pelos anciãos, um cordeiro, em pé, como havendo sido morto. Eu vou perguntar a João pela palavra e fazer a entrevista. João, o que você está vendo? Um trono. Mas o que? Alguém assentado nele. Mas o que? Eu vejo na mão dele um livro selado com 7 selos escrito por dentro e por fora. Mas o que? Eu vejo 4 seres viventes, 4 animais. Mas o que? Eu vejo 24 anciãos. E mais o que? Eu vejo no meio dele deles um cordeiro. João, deixa eu lhe perguntar, esse cordeiro como está? Pregador, ele está vivo. Mas tem um detalhe, qual é? É como havendo sido morto. João, me explica uma coisa, ele está vivo ou está morto? Ele está vivo, mas olhando para ele dá para ver que um dia ele morreu. Mas como você sabe que esse cordeiro que está vivo em pé, um dia foi morto? É só olhar no Velho Testamento. Quando se ia oferecer um sacrifício ao Senhor, um cordeiro, não podia oferecê-lo asfixiado, nem sufocado. O que tinha que fazer? Tinha que sangrá-lo, degolá-lo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Todo sacrifício de um cordeiro, de um cabrito, de uma ovelha, tinha que ser sangrando, degolado. João, esse cordeiro está vivo ou está morto? Está vivo, mas dá para ver que ele morreu. Como você sabe? Porque tem uma marca de degola nele. Então ele já foi sacrificado e venceu a morte e está vivo. Porque no capítulo 1 João diz: eu ouvi uma voz que falava comigo, então virei para ver quem era. Quando eu olhei, vi aquele ser na minha frente, com as vestes compridas até os pés, seu cabelo como a branca neve, os seus olhos 2 chamas de fogo, da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, no seu peito um cinturão de ouro, os seus pés como latão reluzente, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu vi esse ser, caí aos seus pés, espantado, e ele disse: não temas, sou eu. Quem não me conhece, olha para mim, sou eu que disse: vento cessa, e o vento cessou, mar acalma, e o mar se acalmou. Eu que multipliquei pães e peixes, transformei água em vinho, dei vista a cegos, fiz mudo falar, fiz surdo ouvir, paralítico andar, coxo soltar. Sou eu, João, que ressuscitei mortos. É que o senhor está diferente, é que eu estive morto, mas agora eu estou
vivo. Oh, você pode adorá-lo nesta noite. Ele está vivo. A eternidade da graça se baseia no sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo. Quem pode adorá-lo nesta noite? A graça, ela é eterna. Agora, para que eu encerre e conclua, toda a raça humana, eu disse toda a raça humana, segundo Gálatas, Paulo escrevendo diz: todos que são filhos na carne são filhos do pai Adão. Não tem para onde a ciência correr. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Adão foi o único ser, vou repetir, Adão foi o único ser criado em estado de perfeição. O segundo ser criado em estado de perfeição foi Eva, veio da sua costela. Os dois seres criados em perfeição, a imagem e semelhança de Deus. Quem foi Adão? Adão foi uma forma matriz, de onde gerou toda a raça humana. E nós, o diabo foi na forma matriz e danificou. Todos nós que descendemos de Adão, somos imagem e semelhança de Deus, mas com defeito de fábrica. Por quê? Porque os únicos seres perfeitos, os únicos são Adão e Eva. Nós descendemos imagem e semelhança de Deus, mas com defeito de fábrica. O diabo danificou a forma matriz, mas não danificou a matriz da forma. O diabo danificou a forma matriz, mas não a matriz da forma. A matriz da forma é Deus, inatingível, inacessível, inalcançável, verdadeiro, puro, santo, imensurável. E o que Deus fez? Deus, eu preciso resolver essa questão. Eu vou ter que restaurar essa forma matriz. Como o senhor vai fazer? Eu vou enviar a matriz da forma. Mas se eu enviar a matriz da forma com toda essa glória, não vai dar certo. O que o senhor vai fazer? Eu vou enviar a matriz da forma na forma da forma. Paulo escreveu aos Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante à forma, e achado na forma da forma, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que este nome, o de Jesus, se dobre todo joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Adão eu fui gerado, em Jesus regenerado, em Adão eu morri, em Jesus eu vivo, em Adão eu peco, em Jesus me santifico, em Adão eu adoeço, em Jesus sou curado, em Adão sou fraco, em Jesus sou forte, em Adão recebi a passagem para o inferno, em Jesus passaporte para o céu, em Adão fui amaldiçoado, em Jesus abençoado. Você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo. Recebe aí esta graça, recebe aí este poder. Você está no Aviva, receba, meu filho. Você está na graça, a graça te enche, enche, enche.